Hoje nós vamos ministrar uma palavra por ocasião do início da nossa campanha de jejum, que é falar sobre a nossa dependência de Deus. Fala assim comigo: a minha suficiência está no Senhor. O que você precisa entender? Suficiência. Suficiência tem a ver com a sua dependência, em quem você confia. Você confia em si mesmo para resolver as suas coisas, para dar direções na sua vida, no seu trabalho ou na sua casa, ou você depende do Senhor? Acredite em mim, para você ser usado por Deus, Deus precisa esgotar todas as suas forças. Em que sentido? Esgotar toda a sua dependência em si mesmo. Porque enquanto você estiver fazendo, confiando na sua própria capacidade, Deus não pode fazer, Deus não pode intervir. Por que Deus não pode intervir? Porque se Deus manifestar, enquanto você está depositando sua confiança na carne, em si mesmo, você vai dar o crédito a si mesmo. Então o que Deus tem que fazer? Tem que fazer você se esvaziar de si mesmo. Nós vamos abordar 3 personagens bíblicos. Abraão teve que se esvaziar da sua capacidade humana de fazer filho. O apóstolo Paulo teve que se esvaziar de toda uma sabedoria humana, confiada em preceitos do judaísmo, da religiosidade, do legalismo. E Moisés teve que se esvaziar de toda a sua suficiência, criado no palácio de Faraó, conhecia as questões militares de Faraó, tinha sabedoria egípcia, mas teve que se esvaziar dela para poder ser instrumento de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que toda a sua dependência em si mesmo ou no homem, você vai decidir lançar fora da sua vida. E você vai erguer as suas mãos diante do Senhor e falar: eu confio no Senhor. Eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos ler aí um texto, lá de 2 Coríntios 3, versículo 4 ao 6. A palavra do Senhor nos diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então presta atenção, Cristo é tudo é Cristo. Cristo, Ele é o caminho que você se aproxima de Deus, é por meio de Cristo que os seus pecados são perdoados, é por meio de Cristo que você é abençoado, é por meio de Cristo, que você foi justificado, que a sua dívida foi paga, que você foi declarado justo diante de Deus. Tudo é através de Cristo, e é através de Cristo também que você pode confiar em Deus. Pastor, por que através de Cristo eu posso ter plena confiança em Deus? Porque o que a Bíblia vai dizer? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Deus provou o seu próprio amor para conosco, entregando Cristo. Então Cristo é tudo. Você precisa invocar o nome do Senhor. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da nossa mensagem, Ele é o centro da resolução dos nossos problemas, e Cristo também é o centro da nossa fé, é o centro da nossa confiança. Então Paulo está dizendo, é por intermédio de Cristo que nós temos confiança em Deus. Aí ele continua dizendo: não que por nós mesmos estejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa dependência, a provisão vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que você precisa entender? Deus só aceita
se foi feito na dependência dEle. O que é ser feito na dependência de Deus? É ser feito segundo o poder de Deus. Então tudo aquilo que você julga que você é capaz, não, eu dou conta de educar essas crianças, não, eu dou conta de conduzir o meu casamento, não, eu dou conta de fazer um encontro com Deus, eu dou conta de dirigir a minha célula. Deus não está envolvido nesse negócio, porque você é apenas um meio. Você é como aquela sarça, nós vamos falar daqui a pouco, é como aquela sarça no meio do deserto, que ela sustentava o fogo, a presença de Deus, só que ela não era consumida. Pastor, como eu sei que eu estou envolvido no processo? Um dos sinais é o cansaço. Não o cansaço físico, ok? Então, por exemplo, se eu falar muito, a minha voz vai cansar. Não é esse tipo de cansaço, é o cansaço da alma. Quando você está esgotado em alguma situação, quando as suas energias estão se esvaindo em alguma situação, é porque você está sendo a fonte de energia. Mas se você é apenas o meio, o canal, não tem nada a ver com você, você está bem, você está bem. Aí as pessoas vão te perguntar, eu não sei como é que você consegue ficar tão bem diante de tanta tribulação, diante de tanta prova, porque você fala, porque eu mesmo não tenho suficiência. A minha suficiência é toda em Cristo. É Ele que faz, é Ele quem faz através de mim. Amém, meus irmãos? Essa é uma decisão, Mas olha, Deus te ama. Deus te ama. E Deus vai fazer. Se você não decidir por si mesmo, acredite em mim, Ele vai fazer com que toda a sua suficiência se acabe, se esgote. Ele fez assim com o apóstolo Paulo, Ele fez assim com Abraão, Ele fez assim com Moisés, e Ele trabalha assim conosco também. Então presta atenção, nós estamos entrando numa campanha de jejum e oração. Nós vamos orar, participar da mesa do Senhor após a palavra, vamos orar de joelhos, e você vai entregar os seus pedidos na mão do Senhor, vai dizer, Senhor, eu creio, é o Senhor que vai transformar esse menino. Senhor, eu creio, é o Senhor que vai me dar provisão financeira. Ah, pastor, quer dizer que eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer mais nada? Não. Você é como o apóstolo Paulo, a graça que eu recebi não se torna vã na minha vida. Pelo contrário, eu trabalho muito mais, todavia, não eu, mas a graça de Deus. Amém? Paulo vai dizer também aos Romanos 15, versículo 4, Paulo nos diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então presta atenção, Velho Testamento é palavra de Deus. Nessa época de Paulo, a palavra de Deus, a Bíblia, era só o Velho Testamento. Hoje também. Hoje nós temos o Novo Testamento também. Mas o Velho Testamento, você tem que lidar com ele, não como sendo uma realidade. A realidade é o Novo Testamento. O Velho Testamento é apenas uma sombra da realidade. Então como é que eu leio o Velho Testamento? Tomando como exemplo. Então o povo de Deus no Velho Testamento era o povo de Israel. E tudo aquilo que Israel passou serve para nós como exemplo. Então, por exemplo, o povo ficou no deserto durante 40 anos. 40 anos. Era para eles ficarem 2 anos aproximadamente. Por que eles ficaram 40 anos? Porque lá quando Deus enviou através de Moisés 12 espias, 10 deles vieram com relatório negativo e o povo foi incrédulo, não confiou. E porque o povo não confiou na palavra de Deus, eles tiveram que ficar perambulando no deserto. Agora presta atenção. Por que o povo não confiou? Porque ele olhou para eles.
nós somos como gafanhotos. Nós não damos conta de tomar Canaã. Canaã tem cidade fortificada, Canaã tem gigantes. Ou seja, a minha suficiência vem de mim. Quando você está no centro, a sua fé é abalada. Mas quando, a semelhança de Josué e Caleb, você coloca o Senhor no centro, a sua fé então é acrescentada. Você se levanta e diz, como Davi com Golias: essa batalha não é minha, mas é do Senhor. E o que você pode dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém, meus irmãos? Então serve como instrução, exemplo. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2, 1, 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabedoria aqui humana. Paulo está dizendo, eu não fui lá para a igreja de Corinto para falar segundo a minha própria sabedoria, segundo os meus anos de estudo, aos pés de Gamaliel, né? Paulo era um estudioso do Velho Testamento, conhecia, um hebreu aprovado. Não fiz isso, porque eu o quê? Decidi. Presta atenção, decisão. Você precisa decidir em quem você vai confiar. Em quem você confia o direcionamento da sua casa, dos seus filhos. Em quem você confia o seu trabalho, as suas finanças. Em quem você confia o seu ministério. É uma decisão. Paulo tinha bagagem. Paulo tinha muito conteúdo da lei. Paulo sabia. Paulo, ele podia tentar persuadir as pessoas com sabedoria humana, palavras humanas. Mas o que ele fez? Eu decidi nada saber entre vós. Primeira coisa, decisão. Senão a Jesus Cristo. Eu decidi saber acerca de Cristo. E qual o Cristo? O Cristo crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fala assim comigo: a minha fé não é apoiada em sabedoria humana, mas ela é apoiada no poder de Deus. Aleluia. É isso. E o que é o poder de Deus? O Evangelho. Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso, irmãos, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te persuadir a participar dessa campanha. Olha, nós estávamos ministrando um seminário acerca do Evangelho de Mateus, e lá conta a respeito de 2 cegos, que estavam à beira do caminho, e Jesus estava passando pelo caminho, e quando eles ouviram falar que Jesus estava passando pelo caminho, a Bíblia diz que eles se puseram a gritar, e quanto mais as pessoas falavam para eles pararem de incomodar, mais eles gritaram, e Jesus então parou, e perguntou, o que vocês querem? E eles falaram, Senhor, nós queremos ver, tornar a ver. E imediatamente eles foram curados. Enquanto, o que é cego? Cego é não ver, é falta de revelação. Enquanto a pessoa está cega, ela está à beira do caminho. O caminho está passando, a água está fluindo, a vida de Deus está correndo, mas por uma cegueira, ela fica à margem do caminho. E olha como é perigoso ser cego. Por quê? Primeiro, se você está cego, você fica à margem. As coisas acontecem e você não se envolve. Presta atenção, você faz parte dessa igreja. Nós edificamos a igreja também através dos nossos jejuns. Deus tem coisa para fazer na sua vida nessa campanha de jejum. Eu tenho uma expectativa em Deus, porque nós vamos passar 21 dias
buscando a Deus revelação, entendimento acerca do Evangelho, nós vamos ser fortalecidos na graça. E o que é a graça? É o poder de Deus. Poder de Deus. Irmãos, nós precisamos de poder. Você precisa de poder na sua casa, você precisa de poder no seu corpo físico, você precisa de poder nos seus estudos, no seu trabalho, poder de Deus, e esse poder vem do Evangelho. Esses dias, 21 dias, escamas vão cair dos nossos olhos, porque em uma medida ou outra, todos nós temos que ter olhos para ver. Em uma medida ou noutra, nós estamos como que os nossos olhos vendados. Tem muita coisa para conhecer do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Cristo. É uma vida eterna. Na eternidade você vai ter mais de Cristo ainda para conhecer. Então se envolva, venha para o meio do caminho. Mas o problema de ser cego e estar à margem do caminho é porque ele se sente isolado. E quando ele está à margem do caminho, Jesus contou no Evangelho de Mateus também, acerca da parábola do semeador. O que acontece? O diabo vem, simbolizado ali pelas aves, vem e tira a semente. Quem está à margem do caminho, ele perde aquilo que ele recebeu de Deus, porque está cego. Mas sabe qual é a graça de Deus? Que quando eles clamaram o Senhor, imediatamente o Senhor parou e atendeu o pedido deles. Quantos querem ter olhos para ver nesses dias? Então se envolva. Diante de Deus, você vai ter muito para receber. Manifestação de poder na sua vida. Eu fui muito edificado por um testemunho. Uma irmã me enviou um testemunho de uma outra irmã, não sei se foi no domingo passado ou retrasado, que foi liberada uma palavra aqui, que a pessoa ia ser surpreendida nas suas finanças, e a irmã contou para uma das nossas irmãs que naquela semana ela tinha uma conta para pagar, e Deus deu a ela 3 vezes mais, porque ela ouviu uma palavra e se apropriou pela fé. A parte de Deus é dar, é graça, mas a nossa parte é fé. Você tem que se apropriar, e falar: é minha, eu me aproprio pela fé. Amém, meus irmãos? Então se envolva. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, porque é poder. Você não pode deixar o poder se tornar vão na sua vida. Não usar desse poder na sua vida. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Um outro princípio. Pastor, como é que eu sei que eu estou recebendo revelação do Evangelho da graça? Você trabalha muito, meu filho. Graça, revelação da graça não combina com ociosidade. Por quê? Você recebe tanto de Deus, então é assim, é desse jeito, então eu vou me tornar um instrumento maior nas mãos de Deus. Todavia, não confiando que é o meu trabalho que vai fazer algum resultado. Não, é confiando que é a graça de Deus operando e se manifestando através do meu trabalho. Quando dizem amém? É a graça, tudo é a graça de Deus. 3 personagens eu falei com você: Moisés, Paulo e Abraão. Olha Abraão, Atos 7:22, Moisés, o que a Bíblia diz a respeito de Moisés? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés, à semelhança de Paulo, tinha uma bagagem também. Paulo, como eu disse para você, foi criado como um bom hebreu, conhecedor da lei, um hebreu aprovado na escola aos pés de Gamaliel, mas Paulo teve que se esvaziar de si mesmo. Moisés também. Moisés, quando criança, a sua vida foi poupada e ele foi levado para o palácio de Faraó. Foi educado na potência mundial da época. Moisés olhou para aquilo, estava completando os seus 40 anos, olhou para aquilo e falou: por que só eu? O meu povo é escravo, e só eu estou aqui
recebendo todos os benefícios desse palácio de Faraó, Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito nisso. Moisés discerniu que Deus tinha propósito na vida dele. Não é isso que está dizendo o texto? Foi educado em toda a ciência, era poderoso em palavras e obras. Então o que ele resolveu fazer? Resolveu agir confiado na sua naturalidade, naquilo que ele tinha por ele mesmo, na sua carne. Quando nós falamos carne, irmãos, carne não é pecado somente não. Carne é tudo aquilo que é natural, provém da força do homem. E aí ele viu um egípcio maltratando, né, os seus irmãos hebreus, ele foi lá intervir e acabou matando o oficial egípcio. E Faraó ficou sabendo, não gostou, e começaram a perseguir Moisés. Moisés então teve que sair do palácio e ir para o deserto. Lá no deserto, Moisés ficou 40 anos. 40 anos. Por que 40 anos? Porque Deus tinha que tratar com ele. Deus tinha que tirar todo o valor que ele dava ao que ele havia recebido no palácio de Faraó. Porque Moisés ainda na mente dele estava pensando, se eu recebi isso aqui, eu vou usar isso aqui e é isso que vai libertar o povo. Não era. E depois, quando Moisés estava com 80 anos, Deus aparece para ele no meio da sarça ardente. 80 anos. É interessante que quando Deus fala que ele estava escolhendo Moisés, Moisés fala para o Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, não tenho mais essa habilidade toda. Mas era alguém que tinha recebido todo o ensinamento egípcio. Era alguém que aos 40 anos tinha todo o poder nas mãos dele. Mas como a confiança dele estava naquilo, Deus teve que levá-lo a um processo de tratamento para esvaziar a dependência de Moisés. E Moisés agora ser colocado numa dependência unicamente em Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E esse é o processo que Deus trabalha nas nossas vidas também. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, acerca de homens de fé. A Bíblia relata assim em Hebreus 11, 38 ao 40. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha para cá, filho. Qual é o testemunho que agrada a Deus? Fé. Fé. Eu sei que às vezes as pessoas pensam muito em testemunho de caráter. Não estou dizendo que não seja bom, você deve ter um caráter aprovado sim. Mas caráter aprovado, até pessoas que não têm Deus podem ter. Mas fé, só você que é filho de Deus pode manifestar a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus. Qual que é o testemunho que esses homens mostraram? Abraão demonstrou um testemunho diante de Deus de fé, de ter agradado a Deus. Mas quem foi Abraão? Abraão mentiu 2 vezes que Sara era irmã dele. Abraão deitou com a sua serva de Sara, Agar, e fez um filho dela contra a vontade de Deus. Era esse tipo de homem que Deus escolheu. Quem foi Moisés? Acabei de contar aqui para você. Moisés, apesar de ser criado no palácio de Faraó, foi alguém que quis resolver o problema nas suas próprias forças e acabou matando um homem, um oficial egípcio. Quem foi Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo consentia que pessoas fossem mortas, presas, cristãos, perseguidor dos irmãos. Esse Deus escolheu estes. Por quê? Porque o testemunho que Deus queria ver neles, em cada um deles, era o testemunho de fé. Então, filho, a sua fé só vai ser aumentada se você manter os seus olhos em Cristo. Cristo,
O autor de Hebreus vai dizer, o autor e consumador da nossa fé. Primeiro homem que está aí, Abraão. Pela fé, Abraão se tornou pai de multidões. Pai de multidões. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ia ser colocado agora para ser pai de multidões. Mas o que Abraão tinha em si mesmo para cooperar com Deus? Abraão era casado com Sara. Sara era uma mulher estéril. Abraão não tinha nenhum filho. Como que Abraão poderia confiar em si mesmo para gerar esse filho? Mas a Bíblia diz que os anos foram passando. E olha, os anos passando na sua vida se torna um teste para você. Se torna um teste. Abraão, 75 anos. Abraão, 80 anos. E os anos foram se passando. Então Sara, vendo toda aquela situação, Sara chega para Abraão e fala, Abraão, vamos resolver o problema. Ainda tem um restinho de força em você. Abraão estava por volta dos seus 76, 77 anos. Tem um restinho de força. Deita aqui com a minha serva, Agar, e o filho que você fizer nela, vai ser o nosso filho, vai ser o filho da promessa. Mas Deus não aceitou, e isso custou a Abraão 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus ficou mudo com Abraão durante 13 anos. Esses 13 anos, Abraão teve o filho, Ismael, só que era o filho da carne. Deus não considerou Ismael como filho de Abraão. Quando Deus requer Abraão para sacrificar Isaque, Deus fala com Abraão, toma teu filho, teu único filho. Então, depois que Abraão chega com seus 89 anos, Deus volta a falar com Abraão e faz a promessa novamente. 99 anos. 99 anos e faz a promessa novamente. Sara está com 89 anos. E não é 89 anos de faz de conta não, irmãos. É 89 anos mesmo. Sara já era estéril, já não tinha o costume das mulheres, e não tinha força nenhuma nela mesma, e nem Abraão. Abraão sabia que o corpo dele estava amortecido. Mas nesse momento que Abraão não tem nada para oferecer, nada, nenhuma possibilidade dele gerar filho em alguém, é a hora de Deus fazer através da vida dele. E olha o que a Bíblia vai dizer acerca de Abraão, lá em Romanos 4, do 18 ao 21. Abraão, esperando contra a esperança. Abraão não tinha motivo natural nenhum para ter esperança. Às vezes esse é o seu caso. Às vezes o tempo, e você olha para a circunstância e você fala, não tem nada para eu olhar que possa me dar um fio de esperança. Nada. Se às vezes é um problema de casamento, se às vezes é um problema de enfermidade, não tem nada para você se apegar. Assim estava Abraão. Abraão estava nesse ponto, mas a Bíblia diz que ele continuou esperando. E como é que era a atitude dele? Deve ser a nossa também. Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você tem que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. É nela que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé. Não cremos em circunstâncias, porque circunstâncias são traiçoeiras, circunstâncias são passageiras, circunstâncias são volúveis. Nós cremos na palavra do Senhor. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levando em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Presta atenção. Ter fé não é negar os fatos.
Não é você pegar um laudo médico e falar, é mentira, eu não tenho isso. Não, Abraão levava em consideração. Ele afirmava, olha, eu estou com quase 100 anos, o meu corpo já está velho. E Abraão ainda era sábio, né? Sara não está velha, Sara está com a idade avançada. Então nunca diga para uma mulher que ela está velha, ela está com uma idade avançada. Então olha só, ele não fez de conta que os fatos estavam desfavoráveis. Pelo contrário, ele sabia que o corpo dele estava amortecido, Sara estava, de idade avançada, ele considerou natural, mas a fé dele não estava no natural. A fé dele estava na promessa de Deus. Deus prometeu, eu farei de ti uma grande nação. E Deus é fiel para cumprir. Da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Fazendo o que, irmãos? Dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Fala assim comigo, eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Então o que você tem que fazer? Se apegar à promessa de Deus. E tem várias na palavra de Deus, várias. Você não tem que pegar uma promessa de Deus e falar, mas, que as pessoas têm essa tendência, mas, não, é promessa de Deus, eu fico com a promessa de Deus. Mas isso aqui, olha as circunstâncias estão contradizendo essa promessa. Eu continuo com a promessa de Deus. Espera, a história ainda não acabou. A história só se encerra quando a promessa se tornar realidade na minha vida. E tem promessa. Tem promessa para a cura de enfermidade, tem promessa para a provisão de cada uma das nossas necessidades, tem promessa de Deus. Outro exemplo, Moisés. Pela fé, Moisés é levantado como libertador do povo de Israel. Presta atenção, irmãos. Como eu disse para você anteriormente, com 40 anos, Moisés estava forte. Moisés estava ali com os conhecimentos bélicos, de exercícios militares, da sabedoria do Egito. Moisés poderia ter uma palavra de autoridade para negociar com Faraó a libertação do povo. Moisés estava ali da cozinha de Faraó. Então Moisés pode ter pensado consigo mesmo, eu consigo convencer Faraó, eu consigo dar os argumentos humanos e persuadir Faraó a libertar o meu povo, o povo de Israel. Mas Deus não queria essa suficiência. O que Deus fez? Despachou Moisés para o deserto. Moisés fica 40 anos no deserto. E ali ele se casa, está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e Deus então aparece no monte de Deus, chamado Horebe, no meio de uma sarça ardente. O que é uma sarça? Sarça é um arbusto, sem formosura nenhuma. E ali a sarça está pegando fogo, mas a sarça está intacta no meio do fogo. Moisés olha aquilo e fica deslumbrado, obviamente, ele está vendo algo sobrenatural acontecendo diante dele. Deus atrai Moisés para aquilo. E quando Moisés chega, o Senhor falou com ele, olha, tira as sandálias, porque aqui é terra santa. Por quê? Terra santa é onde o santo de Deus se manifesta. Essa é a lei, é a velha aliança. Mas quando o pai do filho pródigo, o filho pródigo está retornando para casa, o pai fala o quê? Traz a sandália, coloca nos pés dele, porque ele agora vai entrar em casa. Vê a diferença? Na lei não está apto, na graça o Senhor te faz apto a entrar para dentro de casa. E você entra para casa para desfrutar de festa, de novilho, amém? Então, é como se Deus estivesse falando com Moisés. Moisés, você é como esse arbusto aqui, essa sarça. Não tem beleza nenhuma, nada em si mesma. Mas ela sustenta o meu agir, o meu fogo.
O fogo na sarça é o agir de Deus, é o Espírito agindo ali, mas a sarça, ela não é consumida, ela não é combustível para sustentar aquele fogo. Nenhum galinho, nenhuma folhinha da sarça foi consumida, porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você está velho, você não tem mais forças em si mesmo, mas é agora que você está pronto para ser usado por Deus, porque você não deposita mais a sua confiança em si mesmo. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o processo que Deus fez para que Moisés pudesse ser apto para ser instrumento de Deus. E olha, todo esse arranjo na vida de Moisés foi planejado por Deus. Deus queria exaurir, remover de Moisés toda a sua confiança na carne. Isso aponta para a vida da igreja. A obra que você está envolvido é uma obra sobrenatural. A obra de Deus, irmãos, não aceita força humana envolvida. Se é força humana envolvida, não é obra de Deus que está sendo edificada. Pode ser outra coisa, mas não é obra de Deus. Obra de Deus genuína, ela é feita só com a manifestação do poder de Deus e da confiança desse homem no poder de Deus. Ele é só um instrumento de Deus. Amém? E o que Deus nos ensina através dessa sarça? Lá em Êxodo 3, versículo 1 e 2, que vai falar sobre esse evento com Moisés. Olha o que diz o texto. Êxodo 3, 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus estava falando com Moisés: Moisés, você é essa sarça. Você, Moisés, só vai ser o sustento, vai sustentar o fogo, o agir de Deus, mas de você mesmo não vai ser requerida força nenhuma. E nós sabemos o que aconteceu. Moisés voltou para o Egito, Moisés foi ter com Faraó. Através da vida de Moisés, Deus executou juízo sobre o povo egípcio, 10 pragas. O povo saiu liberto, quase 3 milhões de pessoas, diz lá no Salmo, né? Diz que não havia entre eles nenhum inválido, nenhum enfermo, saíram enriquecidos, porque eles foram lá para os seus vizinhos egípcios, pediram toda a prata, todo o ouro, né, joias, e foram rumo a Canaã. Chegou no Mar Vermelho, Faraó está em perseguição. Moisés toca o mar com seu cajado, o mar se abre, o povo passa a seco, mas quando Faraó vai passar com seus cavaleiros, ele é destruído nas águas do Mar Vermelho. E Moisés vive uma experiência de manifestação de poder. Mas esse mesmo Moisés teve que decidir, à semelhança do apóstolo Paulo, de abrir mão de toda a sua dependência humana, de toda a sua suficiência humana, e declarar: eu dependo de Deus. Certa ocasião, Deus tinha se aborrecido com o povo, e falou com Moisés: quer saber de uma coisa, Moisés? Vai que eu vou ficar, eu vou enviar anjos para conduzir vocês. E Moisés se levantou e falou: eu não arredo o pé se o Senhor não for comigo. Por que ele disse isso? Porque ele fala: eu preciso de Deus. Se Deus não estiver nesse negócio, eu não vou ser louco de fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada se Deus não for comigo. Você precisa ter essa certeza. Deus é com você. E quando a Bíblia diz, filho, que quando Deus é por você, quem pode te resistir? A Bíblia diz que Deus era com José, que veio a ser homem próspero na casa do seu Senhor. E o último exemplo, que é de Paulo. Paulo, pela fé, se tornou útil, um instrumento útil nas mãos de Deus. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
que é um vaso de barro? Um vaso de barro é frágil, quebradiço. Facilmente, se o vaso cair, ele se quebra. Esse é o poder de Deus dentro de você. Deus, eu sei que às vezes nós queremos ser vasos inoxidáveis, vasos de ouro. Não, o vaso em si mesmo não tem valor algum. O seu poder está dentro de você. A sua beleza não é uma beleza exterior, a sua beleza é a vida de Deus que está dentro de você. Mas para essa vida se manifestar, é preciso que esse vaso seja de barro. O que é um vaso de barro? Facilmente se quebranta, facilmente mostra que o que tem valor é o que está dentro, é o conteúdo. Amém, meus irmãos? Tem que ser vaso de barro. Enquanto a sua suficiência está em si mesmo, é você que pode, é você quem faz, depende de uma postura sua, você ainda está sendo um vaso de aço. Ainda toda a glória está sendo atribuída a você. Ainda você está no centro. Mas quando você é um vaso de barro, que facilmente se quebranta e mostra que, como diz a palavra de Deus, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, o poder que há em nós, que é a vida de Deus, é que de fato é o que faz alguma coisa. Nós somos apenas instrumentos, vasos nas mãos de Deus, então esse poder pode facilmente se mover através da sua vida. Então, Paulo teve que passar por esse processo de ser destituído de toda a sua força e não depender de si mesmo. Vamos ler novamente? 1 Coríntios 2, 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo foi chamado para ser apóstolo, e ele foi chamado não porque havia algum mérito nele, ele estava perseguindo a igreja, tanto é que os irmãos ficaram meio duvidosos, receosos acerca dele. Será que ele está fingindo? Será que ele agora está se fingindo ser um de nós para nos perseguir, para se infiltrar? Não, Paulo teve um encontro com o Senhor. E qual a primeira coisa que aconteceu com ele? Ficou cego. Para mostrar o quê? Que tudo aquilo, todo aquele conhecimento. Paulo era um exímio religioso. Toda aquela religião para Deus é cegueira. Paulo não sabia era nada. E teve que, para ser curado da sua cegueira, Deus teve que chamar o menor dos irmãozinhos, Ananias. Falou com Ananias, vai lá na rua direita, impõe suas mãos sobre Paulo, e então ele vai ser curado. Paulo foi chamado assim, ele se esvaziou, não foi essa a postura do Senhor Jesus, descrita lá em Filipenses? Se esvaziou de si mesmo. Se esvazie, filho, se esvazie de si mesmo, para que o poder de Deus que já está dentro de você, possa agir através da sua vida. Amém? E aí Paulo diz assim no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Fala assim comigo, a minha suficiência vem de Deus. Deus quer se manifestar através da sua vida. Sabe qual que é a promessa de Deus para você? Está lá em Salmos 84, 6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O grande impedimento para Deus agir através da sua vida é você mesmo. É você mesmo. Você é o fator determinante para o quanto Deus pode te usar. Como assim, pastor? Não confie em si mesmo. Por um lado, você tem pessoas, olha como é que é a mesma face de uma única moeda. Você no centro. Por um lado, você se acha, eu posso, eu tenho conhecimento, eu sei como fazer, eu já fiz. É você no centro. No outro extremo,
é você no centro, só que você está na postura assim: quem sou eu? Eu não sei nada, como eu vou ser usado por Deus? Não é assim que funciona, é você no centro. As coisas de Deus não tem nada a ver com você. É você se posicionar e declarar: não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. E se Deus me escolheu, Ele me capacita. Se essa pessoa está pedindo para eu orar por ela, é porque Deus enviou. Eu vou orar e o Espírito Santo vai usar a minha vida. Se essa célula, eu fui levantado como líder nessa célula, então eu sou escolhido por Deus e Deus vai manifestar poder através da minha vida. Se esse discipulado Deus me levantou, não tem suficiência nenhuma em mim, eu confio no todo suficiente, que é o meu Senhor. A mesma maneira como o pastor, não confie em si mesmo, confie nele, porque até quando você se faz de humilde, é uma falsa humildade. Quem sou eu? O menos capacitado. Mas quem disse que depende de você? Quem disse que você tem que ser o mais capacitado? Não tem nada a ver com você. Sai da linha, sai da frente e deixa Deus fazer a obra através de você. Aí você pode se levantar em autoridade, em ousadia, porque você fala: eu fui colocado nessa posição, então Deus está me levantando para ser homem ou mulher de Deus, para ministrar com ousadia e intrepidez. Amém? E lá em Efésios 3, 19 e 20, Paulo vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Por mais sábio, culto que um homem pode ser, o amor de Deus, ele só é entendido por revelação, só é entendido através do Espírito. E quando eu conheço esse amor de Deus, amor de Cristo por mim, que excede todo o meu entendimento, toda a minha mente humana, eu sou tomado, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde, irmãos? Em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Volta esse texto para mim, nós vamos ler esse texto juntos. Fique em pé no seu lugar. Deus, o poder dele é ilimitado. Não queira você limitar o poder do seu Deus. E a promessa de Deus é que Ele faz infinitamente mais de que tudo quanto você pensa, pede, conforme o poder que opera através da sua vida. E quando esse poder opera através da sua vida, não é você que está fazendo, glórias são tributadas a Deus. Porque a pessoa olha para você e fala: quem é o fulano? Como que ele pode fazer isso? Não tem nada a ver com ele não. O que a pessoa está fazendo? Está tributando glória a Deus. Quantos creem que Deus tem todo o poder? Amém? Antes de nós participarmos da mesa do Senhor, os irmãos do louvor vão ministrar aqui. Nós vamos orar de joelhos. Nós temos orado pela nossa nação de joelhos, mas agora nós vamos orar de joelhos para que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas. Se você pudesse ajoelhar aí de frente para a sua cadeira, você vai orar e vai pedir pela vontade do Senhor. Fala: Senhor, eu me curvo diante do Senhor. Eu creio que o Senhor tem todo o poder. Eu abro mão da minha confiança em mim mesmo. Eu abro mão da minha dependência em mim mesmo. Eu confio no Senhor. E você vai colocar, o Espírito Santo vai trazer luz ao seu coração, para você colocar os pedidos que Ele quer fazer na sua vida. E você vai ver manifestar poder, porque Ele tem poder e Ele quer fazer infinitamente mais. Senhor, nós nos curvamos, dobramos a nossa cerviz diante do Senhor, para declarar: Pai, toda a nossa suficiência vem do Senhor, toda a nossa provisão vem do Senhor. Nós nos esvaímos das nossas forças, esvaziamos de nós mesmos e colocamos a nossa dependência no Senhor. Pai, consagramos esses 21 dias ao Senhor. Cremos em 21 dias, Pai, de manifestação de poder. Vamos orar, jejuar, porque vamos buscar aquele que tem poder para fazer, e aquele também que quer fazer e vai fazer nas nossas vidas. Pai, dê aos teus filhos, Pai, olhos para ver,
ouvidos para ouvir e boca para falar. Nesses dias, Senhor, abre o entendimento acerca do Evangelho da graça. Abre o entendimento, ó Deus, desse poder de Deus. E esse poder vai se manifestar através da vida da tua igreja. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas, libertas. E esse poder vai se manifestar através dos teus filhos, porque somos dependentes do Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. Fala assim comigo: eu entrego a minha dependência ao Senhor. Eu dependo dEle. E eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode ficar de pé, irmãos. Você vai pegar os elementos da ceia. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou e ela me basta com certeza. Mas eu sei o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. E eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia. Aleluia. E eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Aleluia. Gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou e ela me basta com certeza. Diga isso. Mas eu sei seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. E eu sei quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja.
receber alguns dos elementos da ceia, lá atrás, perto dos envelopes de dízimos e ofertas, erga o seu pão, fala assim comigo: eu creio que este pão é o corpo de Cristo, que foi moído, ferido, transpassado, e pelas suas feridas eu fui sarado. Ao comer desse pão, eu recebo saúde para o meu corpo físico. Eu creio que o Senhor Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, para que eu fosse abençoado em todas as coisas. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Erga o seu cálice, fala assim comigo: eu creio que este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Por meio desse sangue eu fui perdoado, justificado, já não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo, e por isso eu tenho paz com Deus, e nesta graça eu permaneço firme em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia, aleluia. Eu queria ainda, antes de nós encerrarmos, orar. Se você ouviu essa palavra e você pensa: pastor, eu quero entregar a minha dependência nas mãos do Senhor. Eu tenho vivido às vezes a minha vida de maneira independente. Nessa noite eu quero declarar que a minha suficiência é Cristo. Eu dependo dele no meu casamento, dependo dele na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor e declarar: Cristo é a minha suficiência. Quantos irmãos vão cantar? Pergunte a alguém que está aí do seu lado, se ele quer vir aqui à frente, para que nós pudéssemos orar, impor as nossas mãos sobre ele e entregar a vida dele nas mãos do Senhor. Depender do Senhor. Quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, diga isso. Você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia. E eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, e eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia. E eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, Orar com os nossos irmãos, toda a igreja orando, vocês que vieram à frente, declara isso comigo, fala assim comigo: eu decido entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem, veio a essa terra, habitou entre nós, mas foi para a cruz, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para me buscar.
eu o reconheço como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos encerrar orando pelo nosso país. Não sei o que deu o resultado aí, mas seja qual for, nós confiamos em Deus. Quando você nasceu de novo, você deu seu voto para o Senhor, e Ele agora é o governo da sua vida. Você pode estar vivendo nesse país, nesse mundo, mas você pertence a um outro reino. A sua vida é governada por Ele. Tomara que não, mesmo que Herodes esteja comandando essa nação, ele não pode tocar nos filhos do Senhor. Amém? Pai, nós abençoamos esse país. Senhor, cremos que a Tua graça e o Teu favor está sobre a vida da Tua igreja. Nós depositamos a nossa confiança, não nos homens, não nos governadores, mas depositamos a confiança no Senhor. Nós dependemos do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor. Mas Pai, abençoa esse país, abençoa a liderança desse país, que seja um país, ó Deus, onde temos liberdade para ministrar do Evangelho e manifestar a graça do Senhor nesta nação, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia.